Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. Uma grande alegria estar novamente no grupo da Fraternidade José Xavier. Já estivemos muitas vezes aqui, já há muitos e muitos anos, conquistamos muitos queridos companheiros, queridas companheiras, já há muito tempo. Então, o tema é o Cristo Consolador. E nós começamos de uma forma didática, refletindo e vendo o que significa consolar. Todos nós temos uma noção do que seja consolar. Mas, olhando ali o dicionário, ele significa aliviar, amenizar. O que mais que ele significa? Abrandar, atenuar. O que, geralmente? As aflições, as dores, os sofrimentos, as contrariedades de alguém. Nós temos essa noção intuitiva a respeito de consolar. E nesse aspecto, logo no início já desse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa famosa passagem que está descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 11 e versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem de Jesus é muito conhecida e nós vamos lembrar então o que é jugo. Acho que todos talvez saibam o que é jugo, mas só para colocar aqui. Esse jugo é essa peça de madeira que é utilizada para unir dois bois, para controlá-los, na realidade, limitar-lhes um pouco os movimentos, porque se deixar os dois, cada um livre, cada um pode sair para um lado e dar trabalho. Então, eles estando juntos, um fica preso ao outro e são mais difíceis os movimentos. Então, o jugo seria canga ou junta de bois. A situação também de jugo é uma situação de submissão a alguém por meio de violência, sujeição. Por exemplo, o termo, o povo encontra-se sob o jugo do ditador. Então, o ditador, ele impõe a sua vontade àquele povo. O povo está sob o jugo do ditador. E todos os sofrimentos, angústias, dores físicas, aflições, misérias, decepções, depressões, perdas de entes queridos, encontram consolação, encontram o consolo na fé no futuro, na confiança na bondade e na justiça de Deus, que Jesus veio ensinar aos homens. Sofrimento, aflição, perda de entes queridos, é uma situação do nosso cotidiano, e que todos nós já enfrentamos, vamos enfrentar, e nos causa realmente muito sofrimento pela situação que nós estamos no nosso planeta, ainda muito apegado às questões materiais, e é normal que isso aconteça. Mas, se nós tivermos a fé no futuro,
a confiança em Deus, a confiança que tudo aquilo que acontece, de acordo com o que está na natureza, e que não foi provocado de forma atabalhoada por nós ou por irmãos nossos, é necessário para o nosso progresso, para o nosso aprendizado espiritual. Então Jesus, no entanto, ele coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que ele promete aos aflitos. Qual que é? A lei de amor por ele ensinada. O que é o jugo de Jesus? É a observância dessa lei. É seguir a lei que ele nos ensinou. Será que é muito difícil? Não, o jugo é leve, porque ninguém impõe para nós. Nós temos que seguir levemente. O fardo é leve. O que ele impõe na realidade? Como dever? O amor e a caridade. Quando nós nos recordamos das bem-aventuranças, lembramos algumas delas, que estão bem de acordo com a lei de amor que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque o reino de Deus é para os que lhes assemelham. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Já está implícito nessas bem-aventuranças um pouco da lei de amor que Jesus veio nos ensinar. E nós vemos realmente que Jesus, ele veio para nos consolar, para trazer uma mensagem totalmente diferente daquilo que aqueles homens rudes, aqueles homens ainda violentos, agressivos, em que a pena de morte era terrível, né? Era o apedrejamento ou era a crucificação, em que qualquer motivo era motivo para tirar a vida de outra pessoa. Então, quando Jesus, no seu esplendor de governador espiritual do nosso planeta, espírito puro, ele veio dar essa mensagem e veio nos trazer uma mensagem diferente para nós, que estávamos acostumados naquela época, provavelmente alguns de nós viveu naquela época, participou daquelas atrocidades ativamente ou passivamente, e Jesus veio trazer essa mensagem da mansidão, do amor, da fraternidade, que o povo absolutamente não estava acostumado. E ele trouxe, eu vou comentar apenas duas mensagens, onde ele fala da sua mensagem de amor. E a mensagem é essa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nesses versículos que estão aí. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. E Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 de lado e vai atrás da ovelha que se perdeu, até encontrá-la? E quando encontra a ovelha, a coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se.
Então Jesus sempre olhando, sempre tendo a sua consideração, o seu cuidado com aqueles que ficaram para trás, aqueles que erraram mais que o normal, que aqueles que prejudicaram pessoas, que prejudicaram às vezes a sociedade, mas que a gente sabe, prejudicaram sobretudo a si mesmos. E o mestre tem uma visão de amor, de pai, quase, para com esses que falham, que pecam, que erram, que até cometem crimes. E tem outra que é muito conhecida, que nós sabemos, que está no Evangelho de João, capítulo 8, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã voltou para o templo, e todo o povo foi ter com ele, e, como ele sempre fazia, ele, sentando-se, ensinava aquele povo. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério. E esses escribas e fariseus pegaram aquela mulher, colocaram ali no meio deles, e disseram então para o mestre: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés afirma que devemos apedrejá-la até a morte. E o Senhor, o que nos diz? E Jesus, então, isso para o tentar, porque é bem conhecida essa parábola, eles queriam pegá-lo em contradição, para prejudicá-lo. Por quê? Se ele falasse que era para apedrejar, estava contra a sua doutrina de amor, o apedrejamento, a violência, a morte. Mas se ele falasse que não devia apedrejá-la, ele ia contra a lei de Moisés. E os sacerdotes do templo, aqueles que eram responsáveis pela religião do povo judeu, iriam contra ele. O que ele fez? Jesus inclinou-se para... começou a escrever no chão. E escrevia. E aquelas pessoas sempre perguntando: Mestre, o que se deve fazer com essa mulher? E Jesus então levantou-se e fez aquela célebre frase: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. E abaixou-se novamente. E o que aconteceu? A gente pode imaginar essa história, esse fato que aconteceu e que ficou para toda a história enquanto a Terra existir como planeta habitável. Foi saindo os homens mais velhos, depois os menos velhos, os adultos, depois os mais novos, e todos saíram. Jesus, então, que continuou escrevendo, estava ali abaixado, levantou-se e perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor, me condenou. E o que Jesus disse para ela? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, Jesus, mais uma vez, consolando, aliviando o sofrimento, atenuando a angústia, o desespero daquela mulher. Imagine uma pessoa na iminência de morrer apedrejada, como morreu Estevão mais tarde. Então, a Joana de Ângeles, na mensagem O Mestre e a Mulher Adúltera, no livro Liberta-te do Mal,
ela diz: pode-se perceber a grande preocupação de Jesus em não sobrecarregar as pessoas com a culpa, com a acusação descabida ou qualquer outro instrumento psicológico de punição. Olha só, Jesus sempre teve essa preocupação, né? Não sobrecarregar a pessoa com culpa, com acusação e etc. Mas o mestre disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque Ele permanece convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o Mestre envia, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Por que Jesus disse isso? Parece que ele previa o que iria acontecer mais tarde com o seu Evangelho, que ele foi divulgando, que os discípulos, Lucas, João, Mateus, estavam escrevendo os seus ensinamentos, porque começaram a haver alterações algum tempo depois. No concílio de Nicéia, que ocorreu no ano de 325, várias coisas entraram para deturpar, para modificar os ensinamentos originais de Jesus. Por exemplo, a divindade de Jesus, a Santíssima Trindade, Deus, Filho e Espírito Santo. Jesus agora era Deus, era Espírito Santo, uma coisa assim, incompreensível. O dogma do pecado original, as penas eternas, quando que Jesus falou que a gente ia fazendo erros mais graves ou menos graves, a gente iria ser condenado eternamente. Jamais falou isso. Entanto, foi introduzido nesse conselho a noção até do inferno e de Satanás. A ressurreição da carne. Não, ele falou claramente da reencarnação para Nicodemos, mas já introduziram a ressurreição na carne, no mesmo corpo. A mediunidade foi perseguida, foi tremendamente, e aquelas pessoas que tinham mediunidade muitas vezes eram colocadas na fogueira. E a igreja, que era simples dos primeiros tempos, as casas do caminho, que socorriam aqueles que passavam fome, que eram doentes e enfermos, se tornou uma igreja suntuosa, cheia de cerimônias e práticas que sufocam o pensamento. E em 384, o Papa Damaso confia a São Jerônimo a missão de redigir uma tradução latina do Novo Testamento. E essa tradução deveria ser, daí para frente, a única reputada ortodoxa e tornar-se-ia a norma das doutrinas da Igreja. Foi o que se denominou da Vulgata. Então, foram modificados os ensinamentos de Jesus. Por isso que ele falou, para dar novos, o Consolador, para dar outros ensinamentos e relembrar aquilo que eu vos tenho dito. E Jesus prometeu o outro Consolador, então, que o mundo não estava maduro para conhecer e para compreender. E esse Consolador a ser enviado para ensinar todas as coisas e para relembrar o que ele havia dito. Se, portanto, isso é importante, o Espírito de verdade que Jesus falava tinha de vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que Jesus disse
foi esquecido ou mal compreendido ou mal interpretado. Então o Espiritismo, ele vem na época predita, de acordo com a programação divina, programação de Jesus, o governador espiritual da Terra, cumprir a promessa do Cristo. E preside a chegada do Espiritismo, seu advento, esse Espírito de verdade. Então, o Consolador prometido chama os homens a observar, a praticar a lei de amor e caridade de Jesus. Ensina todas as coisas, fazendo compreender aquilo que Jesus muitas vezes disse por parábolas. Por isso advertiu Cristo: ouça os que têm ouvido para ouvir. E o Espiritismo, então, ele vem abrir os olhos, porquanto ele fala sem figuras nem alegorias. Ele levanta os véus intencionalmente lançado sobre certos mistérios que foram colocados mesmo pelas pessoas e por aqueles que eram mais entendidos da igreja. E o Espiritismo vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo, por quê? Ele atribui causa justa e fim útil a todas as dores. Tem alguma religião, tem alguma filosofia que tem essa mesma importância e que fala isso mesmo? Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como é que alguém pode se sentir feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? Então o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura do espírito, e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. É para isso que serve o sofrimento. Ele não vem por acaso. É algo que é necessário, porque pelas vias normais, na condição evolutiva que nós estamos, nós não progrediríamos tanto como através das dores e dos sofrimentos. Então, com o ensinamento do Espiritismo, que veio então também como consolador, o Consolador prometido, o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o seu adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo também dá uma fé para nós inabalável no futuro. E aquela dúvida atroz, cruel, pungente, não mais se apossa da nossa alma. Dando-lhe de ver as coisas, do alto as coisas, então a importância dos sofrimentos, das vicissitudes, de todos os embates que acontecem na Terra, some no vasto e esplêndido horizonte que ele faz o homem descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, a resignação, a coragem de ir até o termo da sua prova, ir até o termo do seu caminho. É isso que o Espiritismo nos leva. Então, o Espiritismo, ou o Consolador prometido, ou a doutrina espírita, realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba, essa frase é bastante importante, de onde vem, para onde vai e por que está na Terra.
O Espiritismo atrai a todos nós para os verdadeiros princípios da lei de Deus e nos consola pela fé e pela esperança. Pela fé, por quê? Os ensinamentos, conforme formulados na codificação kardeciana, têm uma lógica, uma racionalidade, uma base científica e espiritual muito grande. Não se pode, não se consegue ver contradição, não se consegue ver nenhum erro nessa obra extraordinária que esse apóstolo de Jesus, Kardec, fez com a colaboração de espíritos superiores de escola, como Santo Agostinho e tantos outros, que vieram para contribuir com a codificação kardeciana. E existe, então, nesse capítulo, algumas passagens do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, ele fala, se vocês forem ver no capítulo 5, como se fosse o próprio Jesus, parece que é o Jesus. Mas, na realidade, significa uma pleiade de espíritos que fala por Jesus, fala em nome de Jesus. Então, olha como ele fala aqui, a mensagem do Espírito de Verdade. Foi transcrita aí alguns trechos. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. É o Espírito de Verdade que está falando. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e levantem as ondas. Vinde a mim todos vós que sofreis. Olha só, é a mesma palavreado, a mesma noção de Jesus. Mas ingratos, os homens se afastaram do caminho reto, largo, que conduz ao reino de Deus, e enveredaram pelas sendas, pelos caminhos da impiedade. Para ter impiedade, para não ter piedade, para não ter dó, para não ter sentimento da dor dos outros, quais os sentimentos que estão por trás? O egoísmo, o orgulho, a ausência do perdão, todos sentimentos contrários à caridade. Quando nós temos piedade, temos dó de uma pessoa, nós temos o amor, nós temos o desejo de ajudar aquela pessoa, de contribuir com ela. Mas, conforme o Espírito de Verdade nos adverte, nós fomos por esse caminho largo, esse caminho que é fácil de ser trilhado, da impiedade. Continua o Espírito de Verdade: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, não misérias físicas da matéria, misérias morais, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, conselho então do Espírito de Verdade, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas por Jesus e pelos Espíritos superiores da codificação. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. E aí tem um célebre ensino que nós sempre devemos lembrar. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. É o Espírito de Verdade que aconselha isso. No cristianismo encontram-se todas as verdades.
são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, nada desaparece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Em verdade, eu vos digo, olha os ensinamentos e os conselhos do Espírito de verdade, do próprio Jesus. Os que carregam seus fardos, seus sofrimentos, e assistem os seus irmãos, são meus amados, bem amados meus. Irmãos, instruí-vos, então, na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. É isso que faz o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Que o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos, aconselha o Espírito de verdade, contra os ricos do mundo, porque tem muitas pessoas que têm despeito contra os ricos do mundo, porque diz o Espírito de verdade, porque a aprovação deles é muito mais difícil que a aprovação da média das pessoas, porque eles são muito mais sujeitos às tentações da matéria, o orgulho, o egoísmo, a sexualidade. Então, não se deve, evidentemente, ter revolta, ter despeito contra aqueles que, materialmente falando, têm muito mais que nós. E o Espírito de verdade, então, diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que há de curar-vos. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Onde que nós vamos encontrar o remédio, a consolação para as nossas angústias, sofrimentos? Na doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus. Não vai ser em outro lugar. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vós as almas. A impiedade, ele fala muito da impiedade. A mentira, o erro e a incredulidade. Isso aí foi o Espírito de verdade, que foi dada uma mensagem em Bordeaux, 1861. E tem mais algumas mensagens. Essa dada em Havre, 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Junto de cada lágrima, Deus colocou um bálsamo que consola. Olha só, isso nós precisamos. A abnegação e o devotamento, ele fala, preste atenção nessas duas palavras. Abnegação e devotamento são uma prece contínua. O sentimento do dever cumprido, isso é importante, da consciência tranquila, os dará repouso ao espírito e resignação. Então, Kardec menciona que quando Jesus afirma meu reino não é deste mundo, ele se refere claramente à vida futura, que deve ser a preocupação maior do homem na Terra, e não é a nossa preocupação na grande maioria das pessoas. Kardec mostra a realeza de Jesus como governador espiritual da Terra. Então o Espiritismo veio esclarecer o que é a vida futura. As pessoas que já partiram descreve com detalhes, como nos livros de André Luiz, por exemplo, a vida na outra dimensão da vida. Então
ideia clara e precisa da vida futura proporciona fé no futuro. Essa fé que acarreta enormes consequências para a moralização de todos os homens e como eles encaram a vida terrena. E uma mensagem muito, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, daquela rainha que descreve, rainha entre os homens, eu esperava que chegasse lá no mundo espiritual, no outro mundo, como rainha. Mas quanta surpresa, quando eu, em vez de ser recebida como uma rainha, não fui recebida e vi, acima de mim, mas muito acima, homens que eu desprezava. Então ela diz que o orgulho me perdeu na terra. Que trouxe eu da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Rainha entre os homens, como rainha eu esperava que chegasse, né? Mas que desilusão, que humilhação. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se procura na terra. E isso é algo que nós temos sempre que refletir. Será que a gente não dá valor excessivo? É lógico, nós temos que lutar pela nossa sobrevivência. Mas como nós nos preocupamos com as questões materiais e tão pouco com a nossa riqueza espiritual? Então, como a vida do ser continua, morrer é renascer, é a volta do Espírito à sua vida pátria verdadeira. É vir prosseguindo, vivendo em outra dimensão vibratória. Cada dia tem suas características magnéticas. Nada acontece por acaso. Há um plano inteligente para nós. Antes de reencarnar, é feito todo um planejamento reencarnatório. Todos nós somos supervisionados pelos auxiliares, pelos mensageiros de Deus. Tudo está envolvido no pensamento de Deus, pelo seu amor. E isso que nós temos que sempre lembrar. Nenhum de nós está ao léu. O mundo não caminha sem um objetivo, sem um propósito. Pelo contrário, há uma condução, há uma direção, um tempo para cada coisa. Acontece que o nosso tempo é diferente do tempo de Jesus. Nós nos impressionamos com 40, 50 anos, como se fossem muitos. Ninguém sai da infância espiritual, temos que ter essa consideração, para o amadurecimento espiritual num piscar de olhos. Muitas vidas são necessárias, muitas experiências são necessárias, algumas desafiadoras, que nós consideramos como um mal, porque o ser humano tem uma visão limitada e restrita. Para nós, apegados ao corpo, as experiências materiais, a pior coisa que pode acontecer é a morte do corpo físico. Mas para os espíritos, a morte física não é um problema. Há um perigo muito maior, como, por exemplo, a nossa inconsciência. Porque quando nos entregamos à inconsciência, podemos dormir muitas vidas. Mas a paciência, a providência divina tem uma paciência infinita. O difícil é para os corações que estão nos esperando. Porque há corações nos esperando, há corações nos aguardando no projeto reencarnatório. Muitos de nós aqui estamos no planeta Terra avalizados, recebemos um empréstimo, uma intercessão espiritual por amor, porque alguns corações esperam o nosso despertar. Quando olhamos com um olhar espiritual, nós sabemos a justificativa da bondade em nossa essência. A grande questão é, por sermos filhos de Deus, por sermos espíritos imortais, se não vivermos conforme nos ensina Jesus, não conseguiremos viver plenamente. Se não perdoarmos, ficaremos doentes. Se não formos bons, sentiremos tédio. Se não formos fraternos, sentiremos solidão e depressão. Felicidade não é o que acumulamos, é o que compartilhamos. Nós sabemos disso. Que adianta um banquete maravilhoso, num maravilhoso palácio, se estivermos
fazendo a refeição sozinhos. O bom da refeição é poder compartilhar. Nós fomos criados para o compartilhamento, para a vida junto com outras pessoas. E nós fomos talhados para a bondade. O Espiritismo nos ensina que devemos ser bons, porque a bondade permanece para sempre. Nos ensina a ser verdadeiros, porque a verdade também permanece para sempre. Bom, e todos então fomos criados para sermos felizes, mas temos que atingir para isso, pelo menos, não a perfeição absoluta que nós vamos atingir, porque é Deus, mas devemos almejar a perfeição relativa. Haverá a implantação de uma nova ordem moral do planeta. A Terra caminha para ser mundo de regeneração. Então, o que nós precisamos aprender? A ser mais cuidadosos conosco, não com relação aos aspectos físicos. Nisso nós já somos bons, sabemos cuidar muito bem do nosso corpo físico. Mais ou menos, né? Nem tanto. Precisamos ser mais cuidadosos com relação ao nosso espírito. Temos sido negligentes na higienização dos nossos pensamentos, na purificação de nossos sentimentos, com o nosso padrão de vida espiritual. No mundo de regeneração, teremos criaturas moralizadas, preocupadas com o bem comum e com o bem-estar do próximo. Mas, devido ao compromisso com a nossa educação espiritual, muitas vezes a providência divina nos dá aquilo que a gente não quer, mas quando isso ocorre, faz objetivando o ganho do amadurecimento e aprimoramento que o nosso espírito terá. É por essa razão que no livro Antologia da Espiritualidade, Maria Dolores escreveu, por intermédio do nosso querido Chico Xavier, o agradeço ao Senhor, que eu encerro, agradeço a atenção de vocês. Vamos então ouvir e encerramos. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias eu rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me, Senhor, que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que eu preciso. Não me escutes, Senhor, as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir simplesmente o meu dever. Agradeço, meu Senhor, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela atenção. Muito obrigado.